Paz, irmãos. Eu peço que a igreja coloque em pé e reverência a palavra de Deus. E a gente vai estar lendo o Salmo 67. Aí eu vou ler uns livros e vou ler os pares como estudo. Deus tenha misericórdia de nós. Ele nos abençoe e nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Glória a ti, ó Deus, os povos, glórias a ti, os povos todos. Parece-se regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com verdade e governarás as nações sobre a terra. Glória a ti, ó Deus, os povos todos, e logo te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Nós vamos ler o primeiro versículo. Todos. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Você não pode se sentar. Irmãos, nós temos que estar sempre pedindo a misericórdia de Deus, porque Deus conhece todo o nosso ser, nossas fraquezas, nossos pecados. E se a gente não está sempre em comunhão com Deus, pedindo a misericórdia de Deus, é difícil. Então a gente tem que Deus possa estar abençoando nossas vidas cada dia. Então, graças a Deus que nós estamos aqui, mais uma vez, com chuva, para refrescar um pouco. E nós estamos aqui, na presença de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando nesse dia de ceia, um dia especial, um culto especial de ceia. Deus possa estar nos abençoando. Oremos a Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Sua presença. O Senhor possa estar abençoando a cada um que aqui está, meu Deus. Que possamos te louvar aqui, ouvir a Tua palavra nesta noite e sair do cheio do Teu Espírito Santo daqui. Abençoa todos que estão aqui e vão tomar a ceia nesta noite também, Pai. Que cada um seja vivificado por Ti, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Agora, peço a igreja que se coloque em pé para cantar a louvor a Deus. Serviço do meu bem, eu sou feliz. Já ser abençoado, proclamando no meu bem a salvação. No serviço do meu bem, no serviço
Estou quase a sua
Agora, no momento que nós vamos cantar esse hino agora, os irmãos que vieram preparados com o dízimo, as ofertas, os irmãos fiquem à vontade neste momento. Podeis assentar, irmãos. Antes de nós passarmos a mensagem, quero dar alguns recados. Eu já tinha avisado semana passada, né? Vou reforçar essa semana. No próximo dia 19 de outubro, quinta-feira, não dessa semana, na outra quinta-feira, nós vamos ter a presença do pastor Hugo, né? Hugo Evandro Silveira, da Igreja Batista do Estoril. Atualmente ele é presidente da nossa associação que cuida das igrejas batistas da nossa região. Então, dia 19 de outubro, uma quinta-feira, ele vai vir aqui trazer uma mensagem e conversar um pouquinho com os irmãos, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, né? Ele, como presidente da nossa associação, ele tem todas as respostas, caso, né, os irmãos tenham alguma dúvida acerca da participação da igreja, né, dentro da obra de Deus. Também nas quintas-feiras estamos tendo o estudo bíblico, né, estamos no livro de Êxodo, estamos dentro do capítulo 20, estamos já há algumas semanas no capítulo 20, trabalhando em cima dos 10 mandamentos. Ou seja, a cada semana a gente fala 2 ou 3 palavrinhas de cada versículo, mas tem muito assunto para a gente poder discutir, né? Imaginem só, 10 mandamentos, o quanto Deus, com poucas palavras, ele não dá instrução para a vida da gente. Então, participem conosco
todos nós possamos ser bem edificados e conhecer bem a palavra do Senhor. Vamos lá. Abram lá no livro de João, capítulo de número 3. Antes disso, estamos recebendo a visita do Joãozinho. Eu quero pedir para a Gabi apresentá-lo. Como? É o Abner. Seja bem-vindo, Abner. A gente veio junto com a Gabi, né? Com o Diogo. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade também. Vamos lá, João capítulo 3. A partir do versículo de número 21. Versículo 21, vamos ler até o versículo de número 30. Quando você procurar na sua Bíblia, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia, um dia abençoado que temos diante da tua presença. Pedimos ao Senhor nesse momento, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor venha estar visitando a cada um dos nossos corações, a preparar a cada uma de nossas vidas, Senhor, para receber a tua palavra. A mensagem que vem dos altos céus, o texto que está dentro da palavra de Deus, a tua palavra, as escrituras sagradas, Senhor, pedimos a tua revelação. O Senhor venha falar com cada um de nós e todos nós vamos sair da tua casa, abençoados e cheios da tua sabedoria nos nossos corações. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Livro de João, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Para João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, esse último versículo, convém que ele cresça e que eu diminua, nos nossos tempos, nos nossos dias, é uma frase extremamente difícil da gente poder aceitar na nossa vida. Já pensou? O mundo nos ensina hoje exatamente o contrário. Nós ensinamos para os nossos filhos exatamente o contrário. Nós não ensinamos que outros têm que ser maior que eles. Nós mesmos não admitimos no nosso coração que alguém seja maior do que a gente. Ah, mas João está falando de Jesus, o Deus vivo que veio para anunciar o Evangelho. Sim, João ele tinha uma missão extremamente importante. E esta frase que João falou, convém que Jesus cresça e que ele diminua, ele seguiu até o fim da vida dele. Irmãos, quando a gente chega e olha uma frase dessas, que característica você pensa na sua vida? Ou analisa essa frase que João falou: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Que palavra você conseguiria chegar e trazer para uma frase dessas?
Você imagina e olha para a vida de João, se você conhece a vida de João, um pouquinho todos nós conhecemos. Aí eu vou responder, né? Talvez você deva ter pensado a mesma coisa que eu. Sinal de quê? Humildade. Já reparou? Quando ele fala uma palavra, uma frase dessas, ele está querendo dizer que ele é uma pessoa humilde, ou que ele será uma pessoa humilde. Aí eu fui pesquisar, porque toda vez que a gente não entende bem ou não conhece bem o significado, o sentido de uma palavra, a gente sempre tem que procurar no dicionário o significado dessa palavra. Humildade, olha só o que eu descobri quando eu fui pesquisar. Humildade é a capacidade que uma pessoa tem de si mesma de enxergar as suas limitações e levar em conta a necessidade e o bem-estar do próximo, em vez de eu me focar em eu mesmo. Vamos explicar melhor. Humildade é a qualidade de quem não tenta se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Repare que na vida da gente, hoje, nós fazemos exatamente o contrário disso. A gente sempre se projeta sobre os outros e a gente sempre tenta se achar melhor do que os outros. Aí, continuando o significado de humildade, é uma pessoa se comportar com bondade, com amor, com mansidão, mostrar uma força, serenidade, uma pessoa ter amor próprio e autocontrole. Só nessas características de comportamento da humildade, a gente consegue descobrir praticamente todas as virtudes do fruto do Espírito. Lembra-se Gálatas 5:23? Mas o fruto do Espírito é. Só nessas palavras, nessas qualificações que eu falei de bondade, né, do comportamento, de humildade, do comportamento da humildade, olha só. Bondade é um fruto do Espírito, amor é um fruto do Espírito, uma das características, né? Mansidão, autocontrole, que é domínio próprio. E se eu for estender o significado de mais uma ou outra palavra falada, combinada com o outro, eu vou chegar e vou externar a longanimidade e benignidade. Só ficou faltando fidelidade. Mas se uma pessoa tem todas essas qualidades, a fidelidade está embutida dentro desse meio. Então, repare que João, nessa frase que ele chegou e falou para os seus discípulos, convém que Jesus Cristo cresça e que eu diminua, e ele vivendo isso na vida dele, na capacidade que ele tinha de ser uma pessoa humilde, ele conseguiu mostrar, antes de Paulo revelar, o fruto do Espírito Santo dentro da vida dele. Agora, pensa o seguinte: alguma vez você já foi humilde na sua vida? Sim. Sim. Todos nós, alguma vez na vida da gente foi humilde. Por que nós não continuamos a ser humildes? O mundo é mau. O mundo nos obriga a lutar. As pessoas são más. Elas nos obrigam a nos defender. A gente não dá essa resposta? Todos nós damos para nós mesmos. Mas independente da gente chegar e a gente buscar o nosso espaço, lutar pelos nossos direitos, isso não faz com que nós tenhamos que deixar a capacidade de sermos humildes na nossa vida. Porque pela humildade, nós conseguimos enxergar Deus na vida dos outros. Pela humildade, nós conseguimos agir dentro da nossa vida, amando o próximo e sentindo o que ele sente. Agora vamos voltar a João Batista. Quem era João Batista?
Na realidade, se a gente for pensar melhor, né, porque o próprio título da minha Bíblia, no capítulo 3, versículo 22, ele chega e fala, né, sobre outro testemunho de João Batista. Na própria palavra de Deus, os evangelhos, quando você vai chegar e vai ouvir falar, ou você vai ouvir falar somente de João, aquele que batizava, que pregava arrependimento e remissão de pecados, ou chamava de João Batista. E quando a gente chega e chama de João Batista, a gente está chamando Batista de sobrenome de João. E muitas vezes nós nos esquecemos que João, ele não era João Batista sobrenome. João era filho de Zacarias e Isabel. João, ele era o homem que foi profetizado por Isaías, aquele que foi levantado por Deus para preparar e abrir o caminho para Jesus Cristo. Por quê? Jesus ele precisava de alguém para abrir o caminho dele. João viveu num tempo, numa época, ou Jesus veio num tempo e numa época, em que nós pensamos assim, o nosso mundo está corrupto, né? Lá naquela época estava tão pior ou igual do que nós vivemos hoje. Hoje nós temos assim, a corrupção transformada em lei, vamos falar dessa maneira, né, para a gente chegar e não ficar atacando ninguém. Muitas vezes as pessoas elas se defendem em cima da lei para chegar e mostrar ou comprovar que elas estão fazendo as coisas de acordo com a lei. Naquele tempo, o serviço religioso era corrompido, a política era corrompida, e quem mandava no mundo naquela época, que era o Império Romano, ele autorizava os seus comandados, ou as pessoas que os representavam, ele autorizava essas pessoas a se corromperem. Olha só que interessante. Mas quem eram essas pessoas? Os publicanos. No Império Romano, o que ele tinha? Ele tinha exércitos para garantir a segurança do Império, não é para garantir a paz, no caso de Jerusalém, como nós estamos falando, não era para garantir a paz em Israel, não. Ele tinha um exército para garantir a segurança do domínio dele sobre os povos, sobre as nações. E, consequentemente, ele tinha pessoas chamadas publicanos, cobradores de impostos, que eram totalmente livres para agirem e cobrar o imposto que eles queriam. Ou seja, a gente chega e fica reclamando dos impostos que nós pagamos hoje em dia. Mas eu não pago imposto nenhum. Paga. Se você vai comprar uma bala na padaria ou no supermercado, você está pagando imposto dessa bala. Você não está pagando 10, 15, 20 centavos, 50 centavos o preço de uma bala. Você está pagando o preço do produto e mais os impostos sobre isso aí, que com certeza é mais do que o dobro do preço do que ele vale. Mas você chega e você pensa assim, nós reclamamos dos impostos que nós pagamos hoje em dia, lá era pior. Hoje tem tudo tabelado. O governo ele estipula impostos para todas as coisas, são pesados, mas ele é tabelado. Naquele tempo, o publicano ia conforme aquilo que ele achava. Ele achava que um cara tinha que pagar 10%, ou ele achava que tinha que pagar 50% e não tinha que reclamar. Por que não? Porque se a pessoa reclamasse e falasse que não ia pagar, ele chamava o exército romano e falava, vamos lá, o cara não quer pagar o imposto. Não tinha o que você reclamar. Se você fosse num juiz fazer a sua reclamação, não ia adiantar nada. Por quê? Porque o publicano ele mandava, ele tinha autorização, ele tinha autoridade do Império Romano para fazer essa cobrança. João, ele foi enviado para preparar o caminho de Jesus. O que eu estou falando? Isso daqui que eu estou falando, o que tem a ver com Jesus Cristo e com João Batista? Você imagina o seguinte, nós reclamamos que o mundo está mal, nós reclamamos que está tudo difícil, nós reclamamos muitas vezes que nós não conseguimos enxergar Deus no meio da situação. Naquele tempo, 400 anos sem Deus falar com um homem. A última vez que Deus tinha conversado e mandado recado e mensagem para o homem foi, vocês se lembram? O último profeta do Antigo Testamento? Malaquias, exatamente, o profeta do dízimo. Malaquias foi o último homem, quase 400 anos antes de Cristo, quase 400 anos antes de Cristo. Deus se calou.
Olha só que interessante. Quando Deus fechou a boca, todo mundo começou a agir de sua maneira, conforme tudo que ele queria. Quando não existe palavra, ou melhor dizendo, quando não existe profecia, palavra de Deus, o mundo e o povo se corrompem. 400 anos sem Deus falar absolutamente nada, mas foi uma preparação para tudo que iria acontecer em Jesus Cristo através de João Batista. Quando João ele veio, se fosse no nosso tempo, a gente ia falar, esse cara é louco, esse cara é doido. João ele nasceu, ele era um filho de sacerdote, um sacerdote que tinha autorização para entrar no templo, no Santo dos Santos, ou seja, ele tinha um pai que conhecia as Escrituras. Com certeza, ele foi ensinado no caminho das Escrituras, conheceu a palavra de Deus, ele ouviu o chamado de Deus, porque ele era a voz do clama no deserto. Quando ele começou a pregar, ele saiu pregando isso: eu sou o homem, a voz de Deus que vai clamar no deserto. Eu sou aquele que foi prometido pelo profeta Isaías. João, quando ele chegou e completou a sua maioridade, ele trocou a sua vida, o seu bem-estar, a sua segurança, no meio dos seus pais, e saiu para o meio do deserto. E ele fez exatamente aquilo que foi profetizado no passado. Ele se vestiu com roupas de pele de camelo, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e ele chegou e ele foi para o deserto pregar. Você consegue imaginar isso daí? O que a gente faz nos dias de hoje? A gente faz exatamente ao contrário. Não digo nem nós somos uma igreja pequena, mas quando você vai numa igreja grande, confortável, luxuosa, bancos acolchoados, ar-condicionado, tudo perfeito, as pessoas elas começam a transformar. Não é que não tenha que fazer isso. Se a igreja ela arrecada para chegar e dar uma qualidade, uma condição melhor para o seu povo, ok. Investe dentro da obra, sim. Só que o melhor investimento que deveria ser feito era ele chegar e fazer com que existam cada vez mais missionários para pregar o Evangelho, a palavra de Deus, aí mundo afora. Mas a gente faz exatamente o contrário. A gente começa a preparar e fechar todo mundo dentro de uma igreja, começa a chegar e preparar uma ambientação que agrade todo mundo lá de fora, para quem nunca conheceu uma igreja, faz uma coisa como se fosse um show, mais ou menos isso. A gente apresenta como se fosse um show, um programa de televisão, um programa de auditório. E aí a gente começa a fazer coisas, as pessoas começam a fazer coisas para cativar, influenciar e fazer com que aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus nem se sintam bem, aceitem Jesus e continuem dentro dessa igreja, desse ministério. A gente começa a ver exatamente o contrário. E aí quando você começa a olhar para esse João Batista, ele chegar aí no meio do deserto, primeiro, quem é que vai pregar no meio do deserto? Alguns irmãos aqui, acho que não sei se é comigo, se teve mais gente aqui, no passado, participou dos projetos trans, né, que a Junta de Missões Batista, ela programa pelo menos uma vez por ano, para as pessoas irem lá para os lugares mais longe, né, lugares mais assim, onde a palavra de Deus é mais difícil de chegar, normalmente lugares bem humildes, regiões de pessoas que lutam muito para sobreviver, pessoas que nem conhecem a palavra de Deus, né? E o pessoal vai lá para chegar e evangelizar e poder dar algum tipo de assistência. E aí essas pessoas que fazem esse tipo de evangelismo, pelo menos eles têm um choque de realidade. Porque quando nós estamos aqui no nosso meio, a gente chega e pensa assim que o Brasil inteiro é do jeito que nós vivemos, do jeito que nós conhecemos. Quando as pessoas elas vão para aqueles lugares mais distantes, lugares mais esquecidos que tem,
mundo afora, país afora, existe um choque de realidade muito grande. Uma das primeiras coisas é a questão da água potável. Aqui a água, a gente tem água toda hora, qualquer hora. E quando a gente chega em água da torneira, a água ela vem o quê? Transparente, sem cheiro, saborosa. Por mais que a gente reclame da água da torneira, quando você vai nesses lugares, só Deus na causa, irmãos. Você começa a chegar e ver a água que eles tomam, a água que eles usam para cozinhar, a água que eles usam para chegar. Bom, não vou nem falar para tomar banho, porque se a água está em falta, eles nem banho tomam. Tem muita gente, irmãos, muita gente, que nem eu, por exemplo, que chega e na hora que vê uma água meio marronzada, ninguém bebe não. A gente chega e prefere assim, não, eu vou passar sede, mas eu não vou beber não, porque vai me fazer mal. E a gente começa a ter um choque de realidade, a gente esquece algumas coisas que quando Deus ele te chama para fazer uma determinada coisa. Já reparou, muita gente, quando Deus chama para fazer uma determinada coisa, as pessoas elas começam a exigir coisa de Deus. As pessoas começam a exigir, mas não existe nada de Deus, eu peço para a igreja, eu peço para a junta de missões. Irmãos, é a mesma coisa. A gente começa a exigir, dá um relatório e fala, eu quero que seja assim, assim, assado, porque pode ter certeza, eu vou chegar e vou produzir e vou trazer aquilo que você quer. Está cheio de gente que fala isso. Está cheio de gente que consegue apresentar resultado. Está cheio de gente que faz estudo atrás de estudo e fala, não, se eu fizer isso na mão, pode ter certeza, nós vamos conseguir alcançar isso daí. Primeira coisa, o Evangelho não é negócio. O Evangelho não é empreendimento. O Evangelho não é uma atividade ao qual você apresenta resultados a níveis quantitativos. O Evangelho não funciona dessa maneira. Quando uma pessoa tem um chamado, como João Batista, João o Batista, não João Batista. Eu falo João o Batista porque era João aquele que batizava. João é aquele que chegava e saía pregando uma palavra que, se for pregar hoje nas igrejas, esvazia tudo quanto é igreja. Qual é a palavra? Raça de víboras, arrependei-vos dos seus pecados, para que vocês tenham a perdão, remissão desses pecados e vocês venham a ser aceitos por Deus no reino eterno. Você já imaginou alguém chegar e pregar uma palavra dessas nas igrejas hoje em dia? Vai todo mundo embora, não fica um dentro da igreja. Ainda o pessoal da própria igreja está reclamando, mas que raio de pastor e de pregador é esse? Eu me esforço para trazer alguém para a igreja e esse homem chega e fala que esse povo é uma raça de víbora, que é pecador. Pois bem, no tempo de João Batista, nos tempos de Jesus, o povo era tão corrupto, o povo era tão desmoralizado, o povo de Israel era tão sem perspectiva de uma coisa melhor, de uma condição melhor. Aqueles que eram religiosos, eles já eram todos contaminados. E João, quando uma pessoa é usada por Deus para falar aquilo que Deus ele quer que ela fale, essa palavra ela vai direto no fundo do coração dessas pessoas. Pois esse homem, João Batista, ele começou a chegar. Ou seja, ele teve esse nome João Batista, ele teve esse nome de João, aquele que batiza, exatamente porque muita gente começou a chegar e ir atrás dele. Vamos lá, só para você ver um pouquinho daquilo que está na história. Lucas capítulo 3, olha só o que diz Lucas capítulo 3. Olha que interessante. João já na sua mocidade, olha o versículo 3, o que diz lá, Lucas 3, versículo 3, vai dizer assim, falando de João Batista: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías:
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. E dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, ou seja, se as pessoas foram batizadas é porque elas aceitaram a palavra dele. Olha lá, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, quando dele fala isso aí, as pessoas que falam temos por pai Abraão, eram aqueles que eram religiosos, seguidores da lei, e João chegou e apontou o dedo na cara de todos eles, vocês estão errados. Continuando, versículo 9, e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Aquele que se converte e não muda a sua vida, porque produzir bons frutos não é somente eu chegar e trazer pessoas para diante da presença de Deus. O produzir bom fruto é eu e você, nós sermos uma pessoa transformada, regenerada, para a gente chegar e mostrar na nossa vida para Deus que nós somos transformados. E olha só como João ele fala, essa árvore será cortada fora e lançada no fogo. João 15, Jesus ele chega na videira verdadeira, ele fala exatamente isso que João Batista falou. Então as multidões, versículo 10, o interrogavam dizendo, que haveremos de fazer? Quando alguém chega e pergunta isso, é porque sentiu no coração o peso da palavra que João falou. Estava todo mundo em pecado e que precisava se arrepender. Porque quando você sente o peso da palavra, você vai fazer exatamente igual isso. O que eu preciso fazer para eu me arrepender? Foi isso que eles falaram. E olha só o que João falou, versículo 11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. João não estava falando de boas obras. João estava falando o seguinte, se você sentir o peso do pecado dentro da sua vida, para você chegar e começar a ter o caminho correto, olhe para o seu próximo como se fosse você mesmo. Se vê uma pessoa passando frio, se vê uma pessoa pensando em comida, se você tem alguém que você encontra na frente e você se sente no lugar dela e você que vê essa pessoa, que você já passou por aquilo lá, você vai chegar e o que nós estamos fazendo? Não é boa obra, é sentir dentro do coração que um dia você precisou, hoje você tem a missão da gente chegar e ajudar, porque Ele é nosso semelhante. Foram também publicanos para serem batizados, ou seja, foram também aqueles que eram corruptos, e eles perguntaram, mestre, o que nós temos que fazer? Resposta simples, o que João falou? Não cobreis mais do que o estipulado. Já reparou? Que quando a gente tem um negócio, quando a gente começa a mercadejar determinadas coisas, os nossos negócios, eles começam a melhorar. Qual é a nossa estratégia de marketing quando nós começamos um negócio? Cobrar barato. Não é verdade? Nos dias de hoje a gente começa a cobrar barato em todas as coisas. Na hora que o negócio começa a melhorar, o que eu começo a fazer? Eu diminuo ou eu pioro a qualidade do meu produto e cobro a mesma coisa. Ou eu chego para eu valorizar o meu produto, eu chego e começo a cobrar mais. Não é verdade? Ou seja, eu uso e abuso da boa vontade do meu cliente. Por quê? Porque a partir do momento em que o cliente é meu, olha só a concessão que nós temos. A gente chega e chama meu cliente. Todos nós falamos isso, irmão. Se você algum dia foi mercador e comerciou, foi no comércio, você vendeu qualquer coisa, você pode reparar, quando alguém
aquilo vai demais atrás de você, você começa a chamar assim, nós temos possessão. A gente começa a chamar de meu. Ele é meu cliente. Irmãos, misericórdia quando a gente faz isso. Misericórdia quando nós fazemos isso. Porque, sabe, eu já trabalhei em comércio, eu sei como é que é isso daí. Aí quando a gente chega e chama de meu cliente, significa que aquilo que eu cobrar, essa pessoa vai me pagar, porque ela confia em mim. Só que, se a gente tiver aquele toque da humildade dentro do nosso coração, eu vou cobrar sempre a mesma coisa. Agora eu vou dizer para vocês, quando você começa a cobrar a mais, sabe quando a gente começa a cobrar a mais? Quando o negócio aperta do meu lado. E aí começa a faltar no meu caixa, e eu começo a chegar e falar, eu preciso levantar dinheiro. E aí eu começo a apertar. Cobrar mais das outras pessoas, dos meus clientes, sem eu ter um motivo, sem eu chegar e pagar mais caro no produto que eu compro, sem eu ter uma despesa maior dentro do meu giro de capital. E aí eu começo a chegar e fazer o quê? Eu começo a cobrar. E Jesus ele chega e fala isso, né? E João falou isso para o publicano, para o cobrador de impostos. Ele chegou e falou, não cobre mais daquilo que é estipulado para ele. Seguinte, também soldados lhe perguntaram, olha só, povo de Deus, religiosos, publicanos, aí foi soldados do Império Romano, ou seja, todo e qualquer tipo de pessoa. João não pregou só para judeu, João pregou para o mundo todo que estava ali. E nós o que faremos? Ele disse o quê? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Você sabe o que é soldo, né, irmãos? Soldo é salário. Soldo é salário. Já reparou que uma coisa que nós constantemente reclamamos, muitas vezes com direito, irmãos, não estou falando que a gente não tem direito, muitas vezes com direito, porque a gente é esfolado. A gente é esfolado no nosso dia a dia, ainda mais nos dias de hoje, né? Lembra que eu falei lá, que quando começa a faltar dinheiro no caixa, eu começo a chegar e apertar e tirar daquele que é o meu cliente, ou seja, o meu empregado é o meu cliente. Aí eu começo a apertar o meu empregado. O que eu faço com o meu empregado? Eu começo a pagar pouquinho e exigir mais deles. Isso daí todo mundo faz hoje em dia. Qualquer tipo de patrão. Então eu estou falando, não é que a gente não tem razão de não chegar e não reclamar. Mas pense o seguinte, para a gente melhorar, isso é uma coisa que eu falo direto para os meus filhos, eu falo direto para as pessoas que vêm pedir um conselho para mim. O que você precisa fazer para melhorar na vida? Estuda, irmãos. Pelo amor de Deus. Estuda. Estuda, não importa a sua idade, mas estuda, vai procurar estudo, porque para você chegar a ter uma condição de disputar e competir aí fora, sem chegar e querer pisar e passar por cima dos outros e querer derrubar ninguém, porque aí você não vai estar sendo humilde. Você vai usar das artimanhas do mundo para você chegar e sobreviver, e aí você vai ter aquela desculpa, eu estou lutando pela minha sobrevivência. É exatamente aquele igual aquele primeiro, a primeira desculpa que deram para João. Nós temos por pai a Abraão. Ou seja, Deus é meu Senhor e Ele vai me permitir fazer todas as coisas. Só que nós somos constantemente vigiados por todo mundo. E nós somos constantemente apontados por todo mundo. Por que nós somos apontados? Porque nós escolhemos um caminho. Nós mostramos que o caminho é perfeito. Ou melhor, já vamos falar de Jesus Cristo. Jesus ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E quando nós falamos sobre
A verdade é verdade total, não é nem Jesus a verdade, mas tudo aquilo que Jesus ele significa, ele tem que ser verdade para a nossa vida. E a partir do momento em que nós pregamos e falamos que nós somos crentes, nós falamos que nós temos a verdade, nós temos o Senhor de todas as coisas dentro do nosso coração, todo mundo lá fora começa a apontar o dedo para cima da gente. E aí, qualquer deslize nosso, ou qualquer coisa que a gente vai reclamar, mas você não é crente? Mas você não tem um Deus que chega e fala que trabalha e age por você? E você está fazendo exatamente aquilo que eu faço com o mundo? Irmãos, existe um versículo lá no livro de Eclesiastes, é um versículo que ele é extremamente difícil da gente conseguir aceitar e entender. O pregador, o livro de Eclesiastes significa o livro do pregador. Existe um versículo que é muito difícil da gente chegar e aceitar quando nós somos íntegros como crentes. Existe um versículo que diz assim: seja demasiadamente justo, exageradamente sábio. E aí termina assim, com um ponto de interrogação: por que te condenarias a ti mesmo? Quando você chega e você lê esse versículo, a primeira coisa que você vai dizer para você é que você fala assim: eu tenho o direito de sobreviver. Deus vai me perdoar se eu chegar e usar a Deus vai te perdoar para chegar e eu poder chegar e ter o bem-estar da minha família e do meu conforto. Porque todo o tempo pela minha casa. Só que quando a gente chega e vai falar sobre esse versículo que eu participei, o significa, o João 3, nós vamos fugir do assunto. Como é que ele fez o Deus de rua? O que o João está querendo dizer acima de todas as coisas? Dá para ouvir, né? O que o João está querendo dizer? Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu passar, tudo aquilo que a gente nós sofremos, tudo aquilo que a gente nós suportamos na nossa vida, significa que eu tenho que depositar nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e deixar que Ele haja por nossa vida, seja o que for que aconteça com Jesus. Irmãos, você imagina o seguinte: como eu acredito que alguns de vocês já passaram por isso. Se vocês já passaram por isso, vocês vão entender. Como eu já fiquei desempregado muito tempo. E em todo o tempo que a gente fica desempregado, e a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente chega e fala realmente a verdade. E quando a gente fala a verdade, sempre vai aparecer alguém, outro candidato, que é muito melhor que você. Nem importa se ele chegou e falou a verdade ou se ele mentiu. Normalmente a pessoa mente. Para quem já trabalhou de empregado, para quem já passou por entrevista de emprego, para quem depois chegou e foi contratado e começa a trabalhar, você vai ver que a entrevista que você fez antes de você entrar para trabalhar não tem nada a ver com aquilo que você vai fazer no seu serviço. Não tem absolutamente nada a ver. E aí, irmãos, quando você começa a chegar e passa um tempo, você fica desempregado, você começa a ficar desesperado, o que você pensa em fazer? Eu vou mentir exatamente igual aquelas outras pessoas que falam. E aí, a gente começa a montar uma história maravilhosa, muito bonita. E muitas vezes vai fazer com que a pessoa que está te contratando, ela te contrate por aquilo que você falou. Na hora que você começa a trabalhar, você não é nada daquilo que você chegou e você falou. O que vai acontecer? Fatalmente você vai ser desligado. Mas aí a gente pensa o seguinte: por
Porque a gente não consegue sustentar mentira. Crente não. Crente não. Crente que é crente não consegue sustentar mentira. Pessoa lá fora do mundo, ele mente do começo ao fim, vai no meio do trabalho, ele mente e consegue chegar e ficar por cima de todas as coisas. Agora, quem é crente mesmo, sabe o que vai acontecer em uma determinada hora? A palavra de Deus ela começa a pesar no teu coração. E quando a palavra de Deus começa a pesar no teu coração, você não consegue mais sobreviver ou viver em cima de mentira. Você não consegue mais ficar enganando as pessoas. E aí o que vai acontecer? Você se revela. E quando você se revela, a pessoa que te contrata se decepciona com você e te manda embora. Aí o que a gente tem que fazer? Que é onde a gente esquece. Porque a gente começa a pensar o seguinte, a gente começa a pensar no nosso bem-estar, e pensar na nossa família. Só que a gente esquece de uma coisa. Quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? Quando a gente está no sufoco, a gente não pensa em Deus, a gente pensa no nosso sufoco. E aí não tem como ser humilde, não tem como você chegar e você ver como João é humilde. Por que eu estou falando isso daí? Num determinado momento do texto que a gente leu, os seguidores de João, ou seja, as pessoas que fazem parte do seu próprio meio, que viveu com você e conviveu com você em uma determinada empreitada, elas chegam e vão chegar e vão começar a falar assim: mas aquele que se batizou com o Senhor, mestre, aquele que se batizou com você, Jesus, aquele que você chegou e batizou. E quando Jesus foi para batizar com João, ele chega e fala para os seus discípulos: eis aí vem o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E as pessoas elas esquecem disso. Vai passando o tempo, ele chega e fala: mas aquele que você batizou, ele está batizando muito mais gente que você, mestre, e tem muito mais gente no seguidor dele, ou seja, na igreja dele está muito mais cheia do que a sua, que você que começou a obra. João ele dá aquela resposta. Olha a resposta que João deu. Palavras do próprio João, né? Vamos voltar lá, capítulo 3. Versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que João quis dizer para os seus discípulos? Aquele ali que vocês estão falando, que está batizando mais do que eu, aquele ali é o poder de Deus. Aquele ali, eu fui chamado para preparar o caminho para ele. Eu fui chamado só para chegar e abrir o caminho dele. Sabe o que acontece no dia de hoje? Com muito evangelista, muito missionário, com muito pastor que chega, e se estivesse no lugar de João Batista, preparando o caminho para Jesus, sabe o que não vai falar para fora, mas ele vai pensar para dentro. A palavra de Jesus, a palavra de Deus está sendo anunciada, mas graças a mim que estou chegando e abrindo e preparando, que muita gente está se convertendo, está se batizando, está seguindo a Jesus, está indo à igreja. Mentira! Não acontece absolutamente nada, porque muitas vezes a gente chega e fala assim: quando você tenta evangelizar uma pessoa por muito tempo, e você não consegue trazer ela para Jesus, não consegue fazer ela se converter, o que acontece? Aparece alguém lá do nada, fala uma coisa que você falou a vida inteira para essa pessoa, e aquela pessoa ela chega e aceita e se converte. Paulo fala: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Senhor. A gente só é instrumento de Deus para chegar e levar uma palavra que não é nossa. A palavra é de Deus. Sempre vai aparecer alguém que prega melhor do que a gente, sempre vai aparecer alguém que ora melhor do que a gente, sempre vai aparecer alguém que toca melhor do que a gente, sempre vai aparecer alguém que canta melhor do que a gente, sempre vai aparecer alguém que faz as coisas muito mais rápidas e melhores do que a gente, e por causa disso nós vamos nos desmerecer. Irmãos, a obra, a palavra de Deus, a nossa vida dentro do Evangelho, a gente tem que fazer por amor. A gente tem que fazer, sabe, por respeito, por reverência a Deus. E a gente tem que chegar e fazer o seguinte:
Eu não tenho que chegar, e você não tem que chegar e trabalhar para chegar e ver a casa cheia, ver a igreja lotada, ver todo mundo ali seguindo e caminhando a Cristo. Quem garante que todo mundo está com a porta ou com um bilhetinho de entrada na presença de Deus no dia que Jesus voltar? Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe. Um dia se está aqui na presença de Deus, outro dia se está lá no mundo. E aí? E o dia que Jesus volta, quando se está lá no mundo? Quem garante? E João, ele chega, quando ele vai falar, ele vai explicar acerca do noivo, do amigo do noivo. Olha só que interessante. A gente perdeu também o significado disso daí. Quem já casou sabe, ou pelo menos imagina. Quando você casa, você chama os padrinhos. Quando você escolhe os padrinhos, você escolhe quem? Os melhores amigos, não é assim? Quando a gente vai casar, a gente escolhe de padrinhos os melhores amigos. E João, ele vai dar um exemplo e vai falar exatamente acerca do amigo do noivo. Só que o amigo do noivo, naquela época, não é nos dias de hoje, porque hoje em dia, quando o casal ele chega e ele vai casar, ou eles correm atrás de tudo, ou eles contratam uma pessoa para chegar e fazer todas as coisas para eles, né? É aquilo que se chama lá, um pouquinho mais do que a tal da cerimonialista, né? Um pouquinho mais disso aí. Então, quando uma pessoa chega e vai casar, um casal, eles chegam, ou eles fazem tudo, ou eles contratam alguém. Lá no passado, quando um homem e uma mulher eles iam casar, o amigo do noivo, o amigo ou amiga da noiva, eram quem faziam todas as coisas. Eles preparavam as festas, eles preparavam as roupas, eles preparavam o dia do noivo, eles preparavam toda a cerimônia para que o noivo e a noiva eles só se preocupassem consigo mesmo. E quando João ele chega e vai falar, o amigo do noivo, ele se alegra com o noivo, significa o seguinte. Imagina o seguinte, hoje em dia se perdeu um pouco isso aí, mas até lá um tempo atrás, quando o casal ia casar e chamava os padrinhos que eles queriam, ou seja, os seus melhores amigos, ou as pessoas que eles mais consideravam, essas pessoas, elas chegavam e eram as primeiras pessoas a se alegrarem com essa celebração. Hoje em dia, irmãos, é uma coisa interessante, quando a gente começa a ficar sabendo de história de bastidor, a gente sempre fala, meu Deus do céu, o mundo está perdido mesmo. As pessoas, quando elas são convidadas para ser padrinho, madrinha, elas começam a falar tantas coisas pelas costas. Se o pessoal que vai casar soubesse o que elas falam pelas costas, eles não chamavam ninguém para ser padrinho. Quando João ele chega e fala que o amigo do noivo, ele se alegra por ver um noivo contente de se encontrar uma noiva para casar, João ele chega e vai falar assim, e vai pensar assim, a minha parte está aqui. Ele vai falar que não tem que Jesus cresça e que eu diminua. Por quê? Porque o serviço que Deus chamou para ele fazer era até aqui, de chegar e fazer o quê? Preparar tapete o caminho para Jesus fazer, de chegar e falar para o pessoal se arrepender, porque Jesus no começo do ministério dele, a palavra de Deus, o Evangelho vai dizer o seguinte, que Jesus começou a pregar o arrependimento dos pecados. Começou a pregar a mesma coisa que João. Aí Jesus entrou no reino de Deus. Ele começou a anunciar o céu. Olha só que importante. Então foi isso também, exatamente isso que João fez. Agora, sabe o que acontece com a vida da gente? Que a gente tem que tomar cuidado. E aí a gente tem que chegar e ter sempre essa humildade na nossa vida, dia após dia, e a gente sempre lutar por isso daí, a gente nunca pode deixar aquela família que a gente crescer. A gente se achar que a gente é bom, que a gente é melhor, que a gente é superior, que a gente pode chegar a alcançar lugares mais altos. Nossa, eu abomino quem prega isso, irmãos. Eu abomino aqueles irmãos que chegam e pegam a palavra de Deus, que chegam e falam para o povo, olha, você tem que chegar e começar a escalar e degraus cada vez mais altos, porque Deus está no negócio, não está não.
Deus, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa chegar ali, cada dia mais, buscar a face do Senhor, para que a gente possa se libertar do pecado, que a gente tenha que tomar cuidado cada vez mais para não se deixar levar pelas coisas do mundo, porque o mal está ali, o fim está próximo. Cada dia que passa, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Cada vez mais as coisas estão difíceis e só tem uma solução para tudo isso: se apegar a Jesus e seguir esse caminho. Qual foi o caminho de João depois? Se você ler esse texto que prestou atenção, logo nos primeiros versículos, diz assim: antes de João ser encarcerado. Logo nos primeiros versículos que nós lemos, antes de João ser encarcerado. Logo depois disso, se alguém chegar a olhar para a vida dele, ele vai falar: nossa, ele se perdeu no caminho. Porque ele foi preso, passou mais uns dias ali, pediu na cabeça dele, e ele foi cortado, e foi demorado, e perdeu a sua vida. Mas ele tinha certeza de uma coisa: a missão dele foi completa. Alguém de nós pode chegar a falar isso? Que a nossa missão foi completa? Não sei. A maioria de nós vai falar isso? Não sei. Então, olha só, que Jesus, ele tem algo para nós fazermos nessa vida. O problema é nós não sabemos se nós atingimos. Porque a partir do momento que a gente sabe o que a gente fez, pode ter certeza que tudo que vier aí pela frente é lucro. É lucro porque a gente tem certeza que a gente não vai largar desse caminho. João, ele não largou desse caminho. Sabe onde ele podia largar desse caminho? Na hora que os discípulos dele chegaram e falaram para ele, inflamaram ele, falaram: nossa, aquele que você batizou está tendo muito mais seguidor, a igreja dele está muito maior que a sua. Ele ia se perder no caminho na hora que ele estiver falando: então eu vou começar a batizar mais, eu vou pregar mais. Não é isso. A igreja, ela não existe para isso. A igreja, ela existe para chegar e anunciar o Evangelho, para congregar os santos, para chegar e a gente poder se revestir da palavra de Deus e a gente viver em comunhão para adorar ao Senhor em nome de Jesus.